Queridos irmãos, então vamos dar sequência no vídeo 772. Então, tratando do tema ressurreição da carne ainda, né? Você consegue entender? Eu gosto de bater nessa tecla. Isso aqui são assuntos que me fascinam. Você consegue entender que quando a pessoa morre, ela não morre. Nem o corpo físico dela morre. É um processo natural na evolução do espírito. Ele necessita passar por aquele processo onde ocorre o desprendimento do perispírito e o espírito da matéria. Agora, esse processo é complexo e é relativo. Porque nem todos se desligam da matéria física quando as enfermidades ou o esvaziamento se esvai o fluido vital. Nem sempre quando esvai-se o fluido vital, o corpo expulsa o espírito. Nem sempre. Muitos, quando a energia vital se esvai, né? Que vou usar que se esgota para ficar mais fácil. Para o coração, para as funções cerebrais, mas a morte do corpo físico não resume na parada cardíaca, parada respiratória e na morte encefálica. Não resume. O médico, quando chega... Agora, isso é relativo e é complexo, porque cada caso é um caso. Só que não temos como saber se não for feito alguns exames minuciosos, e isso custa caro. E também, em 99,9% dos casos, não adianta muito realizar esse exame, porque o retorno daquele espírito à erraticidade é inevitável, a não ser aquela alma que naquele corpo encontra-se naquele processo da prova e da expiação, da morte aparente, da morte letárgica. Aí é preciso ficar muito atento, porque a morte aparente, a morte letárgica, para o coração, para os pulmões, para as funções cerebrais, ali, minuciosamente, o médico assina o atestado de óbito. Mas levado para um exame mais profundo, constata que o indivíduo ainda não morreu. Por isso aqueles casos... Mas aí eu vou continuar. Por que ainda não morreu?
Porque a morte física só é consumada mediante a um termo que se diz assim, ó, mais ou menos assim, morte do tronco encefálico, que é a cessa todas as funções neurológicas, que estas funções neurológicas você só percebe que elas cessaram através de exames minuciosos. Caso contrário, o médico ausculta o coração, ausculta os pulmões. O médico analisa reflexos, alguns reflexos do paciente e assina o óbito. E ele ainda não morreu, porque ele ainda está com algumas funções neurológicas ativas no campo do tronco encefálico, que enquanto não cessa as funções no tronco encefálico ou encéfalico, né? Eu vou dizer encefálico, você vai entender. Enquanto não cessa, ele, alma, não se desprende do corpo físico. E é justamente naquele período que ocorrem dois processos. Muitas almas, vamos dizer assim, materialistas, naquele período, naquele momento, ela, através do fluido animal, animalizado e de seu psicossoma, ela guarda a impressão de que ainda continua viva, porque ela é muito apegada ao corpo, a bens materiais, apegada a pessoas aqui na Terra. E ela permanece ali junto ao corpo. E ela é levada ao cemitério e sepultada junto ao corpo. Por isso que eu já disse, todos os cemitérios, 80% das almas ainda continuam lá nos túmulos presas aos corpos físicos. Eu já tive a oportunidade de ver muitas presas, achando que ainda estão no corpo físico vivas. E corpos físicos que já se desintegraram há mais de 10 anos, mas ela continua ali dentro daquele túmulo, achando que ainda está viva, porque ela ainda sente o seu corpo, ela vê o teu corpo. E ela permanece ali. Quantos velórios que eu já fui e que lá eles... Eu não entendo esses nomes aí não, mas eu vou dizer, se você vai entender. Porque aqui não tem nada de frescuragem, engravatamento, não. Então eles morre um parente, eles falam assim, tem o túmulo de fulano, de parente, né? Já faz 5 anos que ele morreu, já pode pôr outro lá no lugar dele. E eu já tive a oportunidade de ir lá para ver eles abrir aquele túmulo e colocar os ossinhos tudo dentro daquele saco preto. Não é engraçado, eu sou maluco mesmo, que eu gosto de ver isso. Só que chegando lá, quando eles abrem o túmulo, eu vejo o espírito lá dentro como se nada tivesse acontecido.
com ele. E o mais aí eu fico quieto, né? Não sou besta, mexer em caixa moribundo. E o mais interessante é que eles trazem aquele novo caixão com aquele corpo, introduz lá junto com aquele outro corpo que lá se encontra. Então tem túmulo, que tem 2, 3 espíritos num túmulo só, sendo que um não percebe a presença do outro de tão apegado e materializado que ele se encontra. Outra questão. Muitas mortes aparentes, mortes a morte aparente e a morte cataléptica, não, epiléptica. Não, também não, gente, mas como que eu vou esquecer agora? Bom, mas muitas mortes aparente, aliás, letárgica. Oxi! Muitas mortes letárgicas, mas isso imperceptível aos olhos do homem, principalmente do médico. Morte letárgica e morte aparente, mas que ainda não ocorreu a morte, ainda não cessou 100% as funções neurológicas através do tronco encéfalo, né? Do tronco encefálico. Acho que é tronco encefálico mesmo. O que pode acontecer? Já aconteceu muito, você já ouviu falar isso já. Quantas pessoas, depois de um certo tempo, desenterrada, para uma biópsia, ou para uma coisa assim, ou uma autópsia, né? Acho que é autópsia. É autópsia, ó, biópsia. E o coveiro, a família depara com o corpo de bruço, virado. O que aconteceu? Aquela pessoa sofria de algum tipo de síndrome que afetava o sistema neurológico dela, que ele causava a morte aparente, a morte letárgica, o médico, ao ponto do médico laudar ali o, né, o testado ali, né, o laudo, né, o óbito, laudar o óbito, e enterra o falecido ali. Só que o falecido ali está vivo ainda. Ele tem todas as características de um morto, é morte aparente. Ele tem todas as características de um morto. Tudo. Ele enrijece o corpo, né? Quer dizer, congela o corpo. Ele perde a tonalidade devido ao não fluxo de sangue e de oxigênio nas veias e nas artérias e nas ramificações. Ele perde toda essa aparência. Ele entra num estado de letargia. Ele endurece como se fosse um picolé. Mas morre, não, para o coração, para os pulmões, para
o cérebro, mas não para o tronco encéfalo ou o tronco encefálico. Não parou. Existem exames para este caso, mas em cada 1000 que desencarna, uns 80, 90 mais ou menos, passa por esse problema. Passa por esse processo. Só que isso é escondido da humanidade. A ciência não mostra isso para a humanidade. Por quê? Porque senão a humanidade entra em desespero. Ora, mas você dizendo o que você está dizendo, você não acha que você está colocando a humanidade em desespero? Não. Não, eu estou levando ao conhecimento da humanidade a realidade do que acontece nos bastidores e muitos não ficam sabendo. Muitos não ficam sabendo. Quantos aparelhos são desligados no mundo sem que a família fique sabendo? São pacientes que eles entram naquele quadro de irrecuperáveis, aqueles quadros que não são recuperados mais, esse não tem mais jeito. Tá. Ele não tem mais jeito, mas ele ainda consegue permanecer naquele quadro irrecuperável mais 30 dias. Daqui 30 dias, de fato, ele vai desencarnar. Mas aí eles vão lá e ó, na torneirinha. Desliga o bicho. Ô Luiz, mas desliga o bicho? Isso é falta de respeito? Não. Não é falta de respeito, não. Isso é para conscientizar a humanidade de muitas coisas que acontecem nos bastidores sem a gente não ficar sabendo. Na torneirinha. Desliga os aparelhos. Ei, gente, o ser humano é terrível. Ó, confie na mamãe. Entendeu? Confie na mamãe, no papai. Confie em Deus, em Jesus e em Nossa Senhora. Porque confiar no ser humano é meio complicado. São muito humanos os médicos, os enfermeiros. A ciência médica é muito humana. Eles lutam, eles batalham, eles dão a vida se for preciso para salvar o paciente. Mas mediante um caso irrecuperável. Sabendo eles que não há mais como recuperar aquele paciente. Sabendo eles que aquele quadro ainda pode prolongar por uns 30 dias. 2 dias depois, até por causa do sistema precário de saúde do Brasil e do mundo, por falta de verba, por falta de recurso, por receber poucos os médicos, por receber uma merreca os professores, principalmente no Brasil, essa pouca vergonha aqui no Brasil. Então eles têm que jogar no baralho, no palitim. Você entendeu? Você entendeu o que é jogar no palitim, né? Mamãe mandou eu desligar esse daqui. Pronto. Você está lá dentro, lá do centro de unidade intensiva, para ver? O paciente desencarnou realmente nos teus braços? Não. Ele só notifica você. Ó, Luiz Antônio acabou de desencarnar. A família...
Não, Luiz Antônio desencarnou, não. Eles cometeram eutanásia no Luiz Antônio. Desligaram ele dos aparelhos. Porque uma que o SUS não cobre, uma que o governo não cobre, uma que a prefeitura não cobra aquelas despesas, uma que os médicos não ganham, os médicos ganham a merreca. Quem acha que médico ganha muito, está equivocado. Médico e professor são as duas profissões no mundo que tinham que ser colocados no último pedestal. Porque o mundo depende das duas profissões, medicina e educação. Mas principalmente no Brasil, medicina e educação é tratado como lixo. Então, em hospitais de cidade grande, toda noite eles jogam palitinho. Eu estou usando esse termo palitinho para você perceber que é tirado uma carta do baralho. Então, por exemplo, tem uma UTI com 20 pacientes. Eles escrevem 20 nomes ali no papel. Nos papel. 20 papeizinhos. Joga para cima e pega. Luiz Antônio Barbosa. Vamos desligar mais um hoje? Vamos. Pega aqueles 19 papeizinhos. Bom, deixa eu ver o nome dessa aqui. Clotilde. Você entendeu? É assim que acontece, gente. E ninguém fica sabendo disso, né? E o que muitas pessoas não sabem, eu abro o bico mesmo. O que muitas pessoas não sabem é que existe milhões de furto de órgãos físico, sendo que a família não fique sabendo. O paciente é doador de órgãos? Não. Mas qual dos familiares é especialista em analisar o corpo do paciente lá no velório e saber quais os órgãos que foram retirados ou quais os que não foram retirados? Às vezes o paciente, o morto vai lá para o cemitério, para o velório, só a capa. Fígado, rins, pâncreas, coração, dependendo, uns 90% é retirado do corpo daquele paciente que morreu, dependendo do problema, e transplantado em outros, sem ninguém ficar sabendo. Tráfico de órgãos do corpo físico. Agora, qual outro palhaço teria coragem de dizer o que eu estou dizendo aqui? Não estou denunciando, não. E nem falando mal. É para mostrar para a humanidade como nós vivemos subjugados às leis feitas pelos mutáveis, pela justiça da terra. Eles elaboram leis e nós é que somos os condenados. Como uma advogada esses dias teve a cara de pau de dizer que as leis da justiça da terra são imutáveis, mas em determinados momentos abre-se uma exceção para determinados casos. Essa coitada não sabe o que falou e não sabe o que está falando. Isso é uma pobre de espírito que precisava voltar para a sala de aula, voltar lá para a última carteira. Uma criança do
sabe mais que uma coitada dessa? É um pobre de espírito que disse isso. Leis imutáveis, que em determinado momento abre-se algumas cláusulas a benefício do cliente? Imutável? Por que que ela não disse? A justiça da terra é mutável. Por isso, existem cláusulas condizentes às necessidades de todos os tipos de condições necessárias. Por que que ela não disse isso? Agora, uma besta dessa foi dizer, uma estudiosa dessa, mas não passa-se de uma besta, foi dizer uma coisa dessa. E eu não permito mesmo, porque imutável é uma coisa, mutável é outra coisa. Então nós vamos para o próximo vídeo.